Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Vamos falar hoje sobre União Europeia. Gente, quando a gente fala em União Europeia, a gente está falando de um bloco econômico, certo? A gente tem aqui, ó, na página 358, tá? Da unidade 2 do caderno 2 de vocês. Aqui, gente, ó, a gente vai ter um textinho e também vai ter um mapa aí na página 359, ok? Aí, no caso, esse assunto aí de União Europeia está um pouco resumido, então a gente vai ter algumas informações que vão estar além, né, dessas informações que a gente tem aqui, certo? Aí aqui começa dizendo o seguinte: a ideia da integração econômica entre os países da Europa surgiu da necessidade de se desenvolver a economia regional para disputar o mercado internacional e reduzir as barreiras para a circulação das matérias-primas e dos produtos a serem comercializados. O que quer dizer isso? Que a União Europeia é um bloco econômico, né, que a gente chama de zona de livre comércio, tá? Isso é uma das etapas da integração dos blocos econômicos. Tem bloco econômico que é de zona de livre comércio, tem outros que é de mercado comum, tem outros que é de união aduaneira, tem outros que é de... que usam a mesma moeda, que é a união, integração econômica, tá? Então a gente tem aí a União Europeia como zona de livre comércio, ou seja, entre esses países que fazem parte dessa união, eles têm aí uma livre circulação de mercadorias, de pessoas, tem isenção e redução de impostos entre importações e exportações e assim por diante, ok? Então, ó, na União Europeia, no caso, ele é um bloco econômico e também serve aí como bloco comercial, tá? Aí aqui eles adotaram uma moeda comum. Os países da União Europeia, no caso 28 países, que agora são 27, porque o Reino Unido saiu esse ano. No livro de vocês ainda tem 28, tá? Mas são 27 porque em janeiro, né, dia 29 de janeiro desse ano, o Reino Unido ele saiu. A gente vai entender isso daqui a pouco. Aí, essa moeda comum, que é o euro, né, ela foi usada aí somente por alguns países, sabe? 19 países usaram, adotaram aí o euro como moeda oficial. Alguns países não quiseram adotar. Por exemplo, o Reino Unido, que fazia parte da União Europeia. A gente também vai ter países como a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, não quiseram aí participar, né, dessa mudança de moeda, tá? Então, eles continuam aí com sua moeda nacional, tá certo? Aí a gente tem aqui a criação do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é para tomar decisões relacionadas a esses países aí, tá? Questão da economia, questão também aí de, vamos assim dizer, relações comerciais e diplomáticas. Então, tudo que eles resolvem, né, desses 28 países, aliás, 27 agora, é o Parlamento Europeu, ok? Aí, ó, coloquei aqui um pouquinho do histórico da União Europeia mesmo. A gente teve aí em 1944 a criação do Benelux. Gente, o Benelux era um grupo, um bloco comercial, tá? Criado aí somente por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, o Benelux era como se fosse praticamente o embrião aí do que viria a ser a União Europeia. Então, esses três países se uniram para ter essas relações comerciais, para ter essa questão aí de ser realmente um bloco econômico. E disso aí foi surgindo, né, a necessidade de ampliar, ok? Ampliar suas relações comerciais. Então, em 1952, foi criado aí o SECA, né? Que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, era para ter uma livre circulação aí de carvão, de ferro, de aço, de petróleo. Então, isso aí fazia com que os países, eles tivessem aí uma redução ou uma isenção de impostos e eles não precisavam comprar, né, de países fora da Europa, tá? Aí em 1957 para início de 1958, a gente teve aí a criação da Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu, tá? A gente pode chamar das duas formas. Então a CEE também foi a criação aí de um bloco econômico que veio a realmente se transformar em 1993 em União Europeia, da forma que a gente conhece hoje em dia. Aí, no caso, gente, aqui no livro de vocês, né, no módulo, diz assim: nessa perspectiva, em 1958, foi criada a Comunidade Econômica Europeia,
formada por Alemanha Ocidental, que no caso, gente, como foi 1958, estava ainda na época da Guerra Fria. Então, vocês sabem que a Alemanha estava dividida em duas partes. Tinha a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a Alemanha Oriental, que é socialista. A Alemanha Oriental não entrou nesse grupo, ok? Aí aqui, Bélgica, Itália, França, Países Baixos e Luxemburgo. Posteriormente, mais países aderiram a essa organização. Então, ó, esses 6 países, né, que entraram aí no mercado comum europeu, na CEE, eles se tornaram realmente os primeiros países a fazerem parte aí da União Europeia, tá certo? Então, a União Europeia foi instituída pelo Tratado de Maastricht, que entrou em vigor em 1º de novembro de 1993. Nesse tratado, foram propostos o fim de barreiras alfandegárias e a implantação de uma moeda única, o euro. Esse fim das barreiras alfandegárias é essa questão que eu falei para vocês, para a gente não ter o barramento aí de mercadorias, nem de pessoas também na alfândega, tá? Então, as mercadorias elas podiam circular livremente entre os países que faziam parte desse mesmo bloco. Aí aqui o euro, né, que substituiu as moedas de vários países membros a partir de 2002. Gente, em 1993, quando foi criada aí a União Europeia, a gente já tinha aí alguns resquícios aí dos outros blocos anteriores, tá? O Benelux, que eu falei pra vocês, e o mercado comum europeu. Mas aí, no caso, foi um bloco, quando ele se tornou a União Europeia, foi um bloco praticamente novo, né, com relação aí às suas decisões. Então, por isso que a União Europeia se tornou o bloco mais importante, o bloco econômico mais importante do mundo, tá? Aí a gente vai ter aqui o euro, ele começou a funcionar, no caso, como uma moeda aí, financeira, realmente, só para circular em bolsas de valores, em instituições financeiras, e não era usado aí para moeda oficial mesmo da população, tá? Então, era usado somente nas bolsas de valores, nas instituições financeiras, para a questão de investimento. Aí, em 2002, começou realmente a fazer parte aí da população, tá certo? Então, a população começou a usar o euro como moeda oficial, mas somente 19 países, como eu falei para vocês. Aí aqui, ó, Dinamarca e Reino Unido decidiram não adotar o euro, entre outras nações, tá, gente? Suécia, Suíça também não aceitaram. Então, a gente teve outras nações aí que não quiseram o euro. Aí aqui, continuando, diz assim, ó. A União Europeia criou algumas instituições importantes para regulamentar as questões políticas, econômicas e sociais, como o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros e a Comissão Europeia. Esses 3, olha só, eles são as instituições importantes para decisões, né, dos países que fazem parte dentro do bloco. Aí, em 2013, após o ingresso da Croácia, a União Europeia passou a agregar 28 países membros. No dia 26 de junho de 2016, preste atenção nisso, a gente teve aí o pedido, né, no caso do Reino Unido, para sair, gente, da União Europeia, ok? Então, ó, coloquei aqui para vocês. Antes da gente falar do Brexit, né, de fato, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as principais economias da União Europeia. As principais economias, gente, eram Alemanha, França e Reino Unido. Por que eram? Porque o Reino Unido saiu, tá? Então, ó, a Alemanha, ela, no caso, é a maior economia da União Europeia, a principal, e ela tem aí vários parceiros comerciais. Quase todos os parceiros comerciais da Alemanha são países desenvolvidos. A gente tem países emergentes também que faz parceria comercial com a Alemanha, mas aí é em menor proporção. Como, por exemplo, a China é um país emergente e é parceira, né? No caso, é parceira comercial da Alemanha. Na Alemanha, gente, a maior parte dos seus produtos são voltados aí para pesquisa científica e tecnológica. Então, como são produtos realmente de tecnologia de ponta, produtos mais adquiridos com maior apoio tecnológico, né, com maior incentivo aí também do governo para a questão da pesquisa. Então, são produtos aí com alto valor, né, das commodities, tá, gente? Commodities é mais relacionado aí à questão de valor agregado do produto, tá? Aí, França. França, gente, é a segunda maior economia da União Europeia. Ele é o maior em tamanho, em área, né? O maior
país aí da União Europeia. É um país aí que, no caso, ele tem uma posição estratégica, assim como a Alemanha. A Alemanha, sua posição estratégica porque ela está praticamente vizinha ali de quase todos os países que fazem parte da União Europeia. Ela é um país, digamos que central desse bloco, tá? A França vai ter uma posição estratégica devido à sua proximidade aí com os portos. A gente tem uma proximidade aí da França com o Oceano Atlântico, com o Mar Mediterrâneo, com o Canal da Mancha. Então, a França ela tem essa posição estratégica também. Aí aqui, ó, a gente tem a França como maior país da União Europeia, também contando com a questão dos estados além-mar. Como, por exemplo, a Guiana Francesa, aqui da América do Sul, é um estado, um departamento ultramarino da França. A Guiana Francesa pertence à França, né? Aí aqui nós vamos ter ó, as principais atividades da França industriais. É a atividade aeroespacial, que como eu falei para vocês, tem um alto valor agregado, né? A Alemanha também tem a atividade aeroespacial, a atividade naval também. E nós vamos ter na França a questão também da indústria de modas e a indústria de cosméticos. Como todo mundo sabe, né? Alguém já ouviu falar, com certeza, que o perfume francês é o melhor perfume do mundo. Então, isso aí é muito voltado para essa questão dessa pesquisa, né, que eles têm com relação à moda, a cosméticos. Então, eles têm uma indústria muito forte nesses dois setores, tá? E também no setor de vinhos. Aí aqui, ó, Reino Unido. O Reino Unido, gente, eles nunca aderiram aí à questão do euro, né? E eles aderiram aí à questão do Brexit em 2016. Então, em junho de 2016, o Reino Unido fez o pedido para sair da União Europeia. Como é que funciona isso? Preste atenção. Reino Unido, ele vai ser formado aí por 4 países, tá, gente? Ele é um país, na verdade, mas é formado por 4. Formado aí pela Inglaterra, pela Escócia e pelo país de Gales, tá? A gente chama país de Gales mesmo. E também formado aí, ó, pela Irlanda do Norte. Acontece o seguinte, quando a gente fala Reino Unido, a gente tá falando da junção aí desses 4 países. Quando a gente fala Grã-Bretanha, a gente tá falando somente desses 3 de cima. Inglaterra, Escócia e País de Gales. Porque, no caso, eles fazem parte de uma grande parte insular, de uma grande ilha, né? Que compõe aí esses 3 países aqui. Então, esses 3 formam a Grã-Bretanha. Juntando aqui com a Irlanda do Norte, forma o Reino Unido, tá? Aí, no caso, são 4 países, mas na verdade formam um só, o Reino Unido, porque a gente tem aí o parlamento inglês, né? Que fica na Inglaterra, de onde saem todas as decisões. A gente também tem um sistema parlamentarista, ou seja, a gente tem aí a rainha, né, como chefe de Estado, e a gente tem o primeiro-ministro como chefe de governo. Então, a rainha serve aí para questão de representações, né, representar realmente o Reino Unido, e o primeiro-ministro serve aí para tomar todas as decisões com relação aos aspectos sociais e econômicos, né, os aspectos realmente financeiros aí do país, ok? Então, em junho de 2016, o Reino Unido pediu para sair da União Europeia. Então, a gente formou aí o que a gente chama de Brexit. Brexit por quê? Porque o BR aqui, ó, da Grã-Bretanha, tá? Que no caso fica aqui, ó, Britain. Em inglês, eu não sei se eu pronunciei bem, porque no caso aqui, ó, Grã-Bretanha, em inglês. E aqui a palavra saída, né, em inglês, tá? Então, juntando aí, a gente tem o Brexit. Eles também se basearam na questão do Grexit, tá? Que foi a saída aí, o pedido da saída da Grécia e do Reino Unido, da União Europeia. Só que a Grécia, ela não saiu, tá? Ela fez o pedido, mas ela não saiu. Então, o Brexit, ó, ocorreu aí de 2016, mas só teve aprovação em 2020. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia. O Parlamento Europeu, gente, aprovou, né, a saída em 29 de janeiro de 2020. A gente vai 4 anos, né, dessa transação até essa saída ser definitiva, né? E a gente tinha aí
um processo, né, com mais de 400 páginas. A gente teve inúmeras votações. A maior parte da população de início não queria realmente sair da União Europeia. Depois a gente ficou mais ou menos com um equilíbrio aí. Mas aí a decisão final se deu o seguinte: o Parlamento Europeu, com 621 votos a favor da saída, 49 votos contra e 13 abstenções, ou seja, 13 não votaram nem contra nem a favor. Então, o Parlamento Europeu aprovou aí em 29 de janeiro de 2020, mas a saída oficial mesmo foi 2 dias depois, que no caso, 3 dias depois, foi dia 1º de fevereiro de 2020, certo? Aí, só pra gente encerrar, aqui no último parágrafo diz assim: no dia 26 de junho de 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito. Plebiscito, gente, é a votação realmente do povo, tá? Se queria sair ou não. Para que a população pudesse votar pela permanência do país na União Europeia ou pela saída dele. Com 52% dos votos, a população optou pela saída, que ficou conhecida como Brexit. A saída do Reino Unido deverá ser oficializada até 31 de dezembro de 2020, pois todas as regulamentações da União Europeia deverão ser atendidas. No caso, ó, como esse livro de vocês provavelmente foi feito anteriormente a esse ano, né, a 2020, claro. Aí por isso que eles ainda não colocaram aqui a data realmente de saída, tá? Mas foi dia 29 de janeiro e dia 1º de fevereiro, oficialmente o Reino Unido estava desmembrado da União Europeia. Aqui, ó, na página 359 tem um mapa mostrando aí os países que são membros. A gente também tem os países candidatos a serem membros da União Europeia e tem o país que solicitou a saída do bloco, que no caso foi o Reino Unido. Ainda tá aqui, ó, marcadinho de rosa, né? Porque tinha feito a solicitação, mas não tinha sido aceita ainda. Esse ano já foi, né? Aí aqui, gente, ó, o desafio da aula de vocês hoje é para que vocês façam aí uma pesquisa sobre o que é o Brexit realmente, tudo que aconteceu aí a respeito desse processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Pesquisem, coloquem algumas características do Brexit, tá? No mínimo aí 6 ou 7 linhas. E mandem para mim esse comentário sobre o Brexit, tá? Não mandem só simplesmente Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, não. Isso aí a gente já viu na aula. Coloquem algumas características aí, em forma de texto mesmo, aí entre 6 e 7 linhas. E mandem no WhatsApp, que quem mandar vai ter ponto extra, tá? Pontuação extra, ok? Então, nós continuaremos na nossa aula online. Bons estudos!